noite, sagrados! Boa noite! Começando mais uma live da consciência. Essa semana estamos em comemoração, sendo você e mudando o número. Então, mudando o número, mudando o mundo. Olha só, já tô rateando já. E hoje eu vou estar aqui com a maravilhosa Raquel Rames. Vamos esperar ela entrar. Eu vou até mandar uns aviãozinhos aqui. Vamos mandando aviãozinhos para esse povo maravilhoso. Amores, amores, estou aqui. Boa noite, boa noite, boa noite. Vamos ver se eu consigo aqui fazer uma coisa hoje que eu nunca fiz, que é colocar o tal da descrição. Vamos ver se eu consigo. Como pode melhorar? Ver se é aqui. Desativar comentários, adicionar moderador. Não é aqui. Vamos ver se eu acho. Nunca coloquei o tal da descriçãozinha, aquela bonitinha sobre a live. Boa noite para quem tá chegando. Boa noite, boa noite. Esperando o povo chegar. Esperando a minha convidada. Hoje a gente vai ter um papo muito interessante sobre procrastinação. Gente, eu quero muito colocar comentário fixo. Como é que a gente faz isso? Desativar, não é aqui. E agora que como o Instagram começou a entregar, viu? Agora que eu vi aqui, ó, começou a entregar para meus outros perfis que eu estou ao vivo. Então é isso, gente. Vamos esperando a Raquel chegar. Eu acho que ela já tá online. Chamando ela, chamando Raquel, chamando pra gente começar essa live que hoje vai estar muito interessante. O assunto é procrastinação. A gente vai falar sobre se você tem esse interessante ponto de vista que você assume a sua procrastinação ou você ainda delega pra fora isso. Oi, maravilhosa! Chegou! Como pode melhorar? Vamos lá, vou me ajeitar aqui, porque quando ela entrar, o Instagram corta a cabeça da gente. Já aceitei, vamos ver. Aí. Olá, Boa noite! Oi, amore! a Você gente tá me ouvindo bem? tô te ouvindo bem. Ajeitar aqui minha altura, É, a altura é algo colocar que a gente já... meu filtro. Amor, você sabe colocar comentário fixo? Sei, você Eu não adiciona sei. primeiro. Gente, eu achei um trem, um filtro que eu vou usar muito, olha. Ah, Tá me vendo? Junino, não acredito. Junino, você viu? A gente já tá nos preparativos pro Já, Mega menina. Troca. Tô muito Exatamente. Já estamos. empolgada. A gente faz um já quando termina o evento, a gente já tá no dia já preparando o próximo. Boa Eu noite gosto para quem tá desse chegando. aqui. Boa noite. Mais uma live hoje e muitas consciências aqui. Como pode melhorar tudo isso? Ai, adoro esse. Amor, se você conseguir Adoro minhas artes. colocar na descrição aí, que eu quero aprender também. Como é que Bora lá. coloca o comentário fixo aí? Me ensina. Você coloca procrastination. Nos três Procra... pontinhos? Você coloca nos comentários, na verdade, e daí quando você tem ele ali nos comentários, pro... quer dizer que meu corretor tá me Uhum.
sabotando? Ah, o meu corretor me sabota muito, mas eu andei conversando com ele, andei conversando com o meu corretor, disse, olha, você tá me fazendo passar vergonha. Aí agora ele tem que estar mais moderado comigo, sabe? Às vezes ele tá corrigindo para melhor. Às vezes eu vou errar e ele me corrige para melhor. Então acho que deu certo a conversinha que eu tive com o meu corretor. Já, Conseguiu? Boa noite para quem tá chegando. Boa noite. Boa noite. A gente tá aqui acertando um ajuste técnico para que fique aqui um comentário fixo para quem tá chegando entender o que a gente vai começar a conversar. Tá, e depois que a gente escreve no comentário que a gente coloca fixo, é isso? yeah. Agora, Procrastinar. Como melhorar? Isso aí. a Aí ficou fixo. Show de bola. não, a gente vai aqui, seleciona e coloca. Peraí. Ah, eu acho que tu tem que fazer. Eu não sou a pessoa que iniciou a live. Aí você escreve teu comentário procrastinar como melhorar e daí você seleciona ali, porque eu não vou poder fazer. Eu sou Mas participação até e quem, não vou conseguir. mas até quem tá participando da live pode fixar. E uma vez eu vi alguém fazendo isso. Pois é. Aqui ele tá colocando como excluir comentário. Tenta você colocar como fixar. Seleciona ali o meu comentário e É, eu tenta tava fixar ele. escrevendo o meu aqui. Tá, mas por isso não vai dar. Estão perdendo muito tempo com isso. Meu Deus do céu. Pega aí. Não, o meu não. Pega o meu Meu não. comentário. Tá, deixa eu achar o teu Pega o meu aqui. comentário. Fixar Lindos, comentário. maravilhosos. Fixei. Exatamente. Achei! Parei. Achei! Assim Agora que eu sempre fazia. sim! Agora sim! Agora tá do jeito que eu queria. Exatamente. Meu volume tá bom? Para quem Uhum. tá entrando, tá tudo bem? Boa Tá noite a todos. audível pra mim, tá audível. Como pode Então, melhorar? tá. Hoje Então eu tá, a trouxe live de hoje, então. 500 ferramentas de como vocês podem sair dessa energia linda, maravilhosa, que é a procrastinação. E eu acho que é uma coisa que a gente nem faz, né? Não sei tu, olha. Faz? Eu acho que eu não faço mais. Olha só, me vem assim, ó. Hoje eu tava conversando com uma amiga minha e são, claro, são vários fatores, né? É muito fácil a gente falar assim, nossa, eu tô procrastinando, mas eu acredito assim, tem fatores bem principais assim que a gente deve primeira coisa de tudo assim, você tá sentindo isso no corpo? Você tá sentindo esse cansaço no corpo? O teu corpo tá pesado, né? O teu corpo tá como? Como é que teu corpo tá respondendo aquilo que a tua mente quer fazer? Porque muitas vezes a mente e o corpo são dois funcionamentos diferentes. Muitas vezes a mente quer fazer coisas que o corpo limita. E vice-versa. Exatamente. E vice-versa. Então, você tem aquela vontade de fazer as coisas, mas quando você vai levantar para fazer, seu corpo não tem energia nenhuma. Então, pode ser várias coisas. Então, abrindo aqui um leque de possibilidades das principais que podem ser, né? E de algumas que você pode começar a olhar para isso, né? No momento que você começa a olhar para as coisas vão se modificando. Então, já é um primeiro passo assim. Eu vou observar meus comportamentos. Fazer um rastreio na tua parte física. Porque muitas vezes a gente está com déficit de vitaminas, tá se alimentando muito mal, tá dormindo mal, tá fazendo vários processos que o corpo não está conseguindo realmente, de fato, sair da estagnação e não ir para o movimento. Porque a procrastinação, se tu for lá na raiz dela, o que que é? É uma estagnação. Você acaba ficando estagnado nas situações, nos desejos, nos anseios e não tem mais motivação porque você estagnou ali, não consegue ver outros horizontes, né? Aí, claro,
Quando a gente está numa inconsciência, a gente até faz assim: ah, é culpa do fulano, é culpa do ciclano, é culpa disso, é culpa daquilo, é o tempo que eu não tenho. Mas quando você percebe que não é esse externo, quando você já está num nível de autorresponsabilidade, que tudo acontece através de você e que você cria todas as situações, você consegue entender: não, peraí, tem alguma coisa errada aqui. Primeiro, rastreie seu corpo. Vá no médico, faça os exames, vê como é que tá suas vitaminas, né? Vê o que está acontecendo. Observa se você realmente tá comendo direitinho, tá conseguindo ter uma qualidade, pelo menos, né? Equilibrada de sono, né? Porque hoje eu acho que uma pessoa que consegue dormir muito é raro, né? Com a vida, a vida Sono é cotidiana que a luxo. gente tem. É raro. Mas que pelo menos você consiga compensar isso em alguns outros dias, né? Ou na tarde, ou em outro horário, ver como é que tá isso. Aí a segunda percepção: ah, fui no médico, tá tudo bem, meu organismo tá 100%, não tá faltando nada. Vamos olhar a questão espiritual? Vamos ver como é que você tá na sua questão espiritual? Porque aí também tem a força que às vezes a gente não tem de energia de entidades. Entidades que ficam no nosso redor, que ficam ali sugando a nossa energia, tirando a nossa disposição, tirando o nosso, né, dá aquela coisa que assim, tu não tem mais clareza de nada, tu não tem mais a tua intuição, tu não tem mais nada. Por quê? Porque tu tá emaranhado em algumas energias, em campos ali que não te pertencem, né? E daí nós vamos para um espaço onde a gente tem a clareza de que a gente cria isso, né? Muitas vezes a gente traz esse Sim, campo, são entidades. Só que o quanto eu estou pensando negativo, estou baixando a minha frequência, estou me alinhando com as entidades conectando. e, de alguma forma, elas buscam a minha energia, porque elas entendem que eu sou um corpo curador e elas precisam de energia para se manter ali, para se manter, elas precisam de pensamentos negativos para se alimentar. Então, assim, o quanto eu estou me alinhando com elas e o quanto eu estou convidando elas para o meu dia a dia. Exatamente. E aí ali a gente tem várias possibilidades também de proteção, né? Então, é bem esse o ponto, é se perceber como eu estou, que ponto eu estou. E daí fazer essa autoanálise e lembrar que é uma jornada, não é agora eu me limpei, fiz lá uma semana de limpeza espiritual ou de mantras e agora minha vida vai estar linda, maravilhosa, vou parar de procrastinar. É uma jornada, é se identificar, é se perceber todas as vezes onde a gente está, como a gente está e sempre fazer as escolhas, que é assumir esse 100% de responsabilidade sobre o que a gente escolhe para nossa vida, nosso Uhum. objetivo, o que eu quero lá na frente. Eu estou conseguindo criar isso aqui? Tá, eu estou procrastinando, mas por que eu estou procrastinando? Isso é meu? Isso é de entidades? Ou isso é eu pertencendo, querendo pertencer? E daí eu chego muito com um ponto de vista meu, que eu gosto muito de trabalhar essa ideia interessante, de trazer constelação junto. Nesses últimos períodos que eu me analisei, eu sou procrastinadora de carteirinha, adoro, né? Procrastinar é assim maravilhoso. Era. Já se É, descriou, né? mas é uma jornada, como eu gosto de lembrar assim. Então, não quer dizer que eu parei de procrastinar, que eu não vou me colocar mais nesse espaço. Vai ter momentos que é gostosinho ficar ali no aconchego, né? É gostosinho ficar. Então, assim, a tua criança que gosta de ser aconchegada, ela gosta de uma procrastinação, ela gosta de um carinho, ela gosta de ficar mais tempo na cama, ela gosta de deixar aquele projeto que vai gastar energia no teu cérebro, né? O cérebro é procrastinador automaticamente, porque ele quer gastar só 25% da energia dele para essas atividades, as outras atividades, né, consomem, ele já gasta muita energia só funcionando, então tudo que ele consegue automatizar e procrastinar, ele já vai procrastinar. Então, assim, nós
temos N fatores e temos que lembrar que muitas das vezes, por mais que a gente, não procrastino mais, não me vejo mais, o que eu posso e o que eu me percebo, né? Ex-procrastinadora de carteirinha. Eu tenho muito mais ferramentas. Então eu me percebo todos os dias e eu uso as ferramentas. E sim, esporte é maravilhoso, fazer uma yoga, uma meditação, se perceber nesses Trazer espaços, movimento daí para o corpo, né? trazer um movimento para o corpo, trazer a questão assim da música, né? Estou me percebendo triste, o cérebro não consegue, em nenhum momento, ele não consegue inibir a música. Então, aproveite a música para te colocar para cima, né? Tá se percebendo mal, então vai para uma musiquinha que te coloque mais para cima, que te dê o ânimo que tu precisa para vivenciar as atividades que você precisa no teu dia a dia. E daí nós temos São grandes ferramentas várias... que a gente tem disponível de um modo bem fácil, assim. Não é uma coisa assim que você tem que Exatamente. ter um grande sacrifício para ter uma ferramenta. A música é Exatamente. mágica, gente. É mágica. Quer ver assim, ó, tu tá num estado assim, bem para baixo. Bota uma música do Rock Balboa, aquela tam, 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 tam. Cara, na hora já dá aquela vontade assim de. Já Mexer dá o aquela corpo. vontade de levantar se tu tá deitado e já dá vontade de fazer alguma coisa. É automático. Automático, assim. Tem músicas que realmente vão ser instantâneas, assim, na vibração. Então, é todo esse Exatamente. movimento. Começa tirando por etapas, né? Fazendo o processo por etapas. Meu corpo tá ok? Tá ok. Tá tudo certo ali? Tá tudo certo. E não, gente, é muita coisa, sabe? Eu tava com a minha vitamina B12 baixa. Cara, na segunda-feira eu fiz a reposição com a injeção, né? Que é mais rápida. Nossa, eu já nem tenho mais aquela soneca Não me dá nem vontade mais de ter aquela soneca depois do meio-dia. Já tô super ligada, tô com a criatividade a mil, sabe? Eu tô assim, frenética, assim, de tão up que me deu só uma vitamina, né? Uma Exatamente. vitamina, né? Então, muitas vezes o que eu tô falando é real, gente. A gente acha que tá tudo bem, tá comendo direitinho, mas o corpo talvez não esteja absorvendo. Então, sempre é bom dar uma olhada nisso. Aí vai eliminando. Não é isso, tá Exatamente. tudo ok? Vou pro próximo. Minha questão espiritual. Como é que eu tô em oração, gente? Uma ferramenta muito poderosa para te elevar a tua vibração e tá com uma frequência melhor é o poder da oração. É o vigiar e orar, né? O tempo E todo. aí tu olha para essa tua questão espiritual. Como que você tá com a tua questão espiritual? Você tá exercendo a espiritualidade que faz sentido para você na tua vida, né? Por mais que você não tenha religião, você acredita em alguma coisa. Alguma coisa faz sentido para você. Nem que seja ir lá no banho e tomar um banho e pensar que aquele banho tá te limpando, né? Surreal. São coisas muito simples, Remédio. né? São coisas muito Banho é simples. remédio. É, não, independente do que for, mas você tá em congruência com aquilo que você entende como certo para você, que faz sentido para você. No momento que você tá em congruência com isso, que você tá, ó, eu tô alinhado com isso, eu tô exercendo, eu tô fazendo a minha oração todos os dias, eu tô conseguindo, aí vamos pro próximo passo, que é essas ferramentas da constelação é maravilhosa. A questão de tu estar na criança e tu estar no adulto também é uma identificação muito bacana do ego. E Porque outra questão da constelação que eu passei é situações de outras vidas, né? A gente traz assim, muitas memórias e tudo mais. E eu trazia um caso interessante, vou trazer para vocês assim de uma forma diferente, explicada assim para entender, né? Eu em outra vida tive uma situação onde eu podei muitas vidas, eu participei de uma decisão onde eu matei muitas pessoas. Para honrar essas vidas que eu tirei, a minha vida eu precisava dar a minha vida por eles. Então eu estava indo para trás na vida. Então eu muitas vezes pegava todos os movimentos, fazia, acontecia e as minhas terapeutas me acompanhando, né? Tenho duas terapeutas que me acompanham, que elas estavam olhando esse movimento e a gente observando, poxa, tu faz, acontece,
e desmorona, né? Tem alguma coisa aqui que a gente precisa olhar. Então a gente foi olhar e eu estava honrando essas vidas que eu tirei. E para honrar essas vidas, a minha vida tinha que ser custosa, tinha que ser difícil. Os meus projetos tinham que honrar essas Uma vidas que eu tirei. autopunição, uma autopunição. É uma autopunição, exatamente. E daí a gente foi fazer alinhamento, foi fazer frases curadoras e tudo mais, e foi ver para onde eu balanço, né? Que é o balanço da vida. Tu vai para frente ou para trás. Depois dessas frases curadoras, o meu corpo ia para frente. Então isso também é um olhar sensível para você observar e perceber. Eu estou indo para frente na vida ou eu estou indo para trás, honrando, pertencendo a alguma coisa? A partir do momento que eu me liberei desses resquícios, né, dessas frequências, vamos dizer assim, que são impressões magnéticas lá de outras vivências que eu tive, eu me liberei para estar presente na minha vida e realmente criar a partir de agora. Então, assim, o quanto é se perceber, e foi muito legal para mim, porque muitas pessoas diziam assim: ai, mas você vive fazendo curso, você vive buscando. Sim, eu não parei até que eu busquei e eu hoje me aquieto no meu estado que eu estou, numa tranquilidade muito grande, sem perceber que me falta algo. Enquanto teu corpo te mostra que te falta algo, ouve teu corpo, busca o que falta para ele, seja o lado espiritual, seja, né, alguma coisa falta. Teu corpo sempre está te mostrando isso. E para mim eu tinha muito isso. Então, a partir dos movimentos que eu fiz de constelação, me alinhar e trazer para o presente, aqui agora, trazer para honrar, né, as questões e curar questões de pai e mãe, que também aí quando a gente não está nessa energia curadora, né, alinhado com pai e mãe, acontecem situações que tu quer ir muito para frente e a vida te puxa para trás, a vida te puxa para baixo, para você olhar para isso. Muitas vezes você está trazendo uma cura familiar que muitas pessoas não puderam ser vistas ou foram excluídas da família. E você, muitas vezes, está vindo ali como uma ovelha negra, curando todo o clã familiar, que era o meu caso. Então, assim, eu vinha curando muitas pessoas. Quando eu fiz constelação de relacionamentos, apareceram várias pessoas que não eram vistas. E isso mudou todas as minhas relações, relações de trabalho, relações de amizade. Assim, hoje eu percebo que as pessoas me buscam de uma forma diferente e eu não tenho um receio achando que eu estou invadindo a privacidade das pessoas ou eu estou falando uma coisa que não tem nada a ver. Antes eu falava e eu sentia assim, parece que eu estou errando, parece que, sabe, tinha alguma sensação, algum sentimento que meu corpo me mostrava que eu não estava bem ali, que parecia que eu estava incomodando as pessoas falando alguma coisa. E depois que eu alinhei tudo isso, e isso por isso que eu falo, é uma jornada, né? Eu entrei para o Access, antes disso eu já conhecia a constelação, eu já constelei inúmeras vezes, eu já participei de constelações de grupo onde eu representei. Então, assim, cada vez mais eu fui curando memórias, né, do meu corpo. Então, ali existem inúmeras ferramentas. Existe o Ho'oponopono, que também cura e te traz para o ponto zero. Existe, né, terapias de comportamento, né, terapias de psicólogo, né? Você tem que buscar e encontrar a tua ferramenta, que é aquele negócio, o corpo mostra qual é a tua ferramenta, qual que tu te identifica, o que, que faz sentido para ti. E barras de Axis entrou assim como um divisor de águas para mim, porque ele trouxe muito a essa limpeza das memórias. Cada vez mais que eu ia para uma sessão de barras, ele ia limpando, ia trazendo mais clareza, cada vez mais coisa vinha à tona. Então, era uma jornada, e foi uma jornada até hoje, que foi limpando muita coisa da minha vida e me trouxe para o ponto que eu estou hoje. E nessa jornada eu fui encontrando alguns terapeutas que foram me trazendo clareza sobre ferramentas que eu podia usar, né? Não só as barras de Axis, me reconhecer onde eu estava, onde eu queria chegar, me perceber, né, no corpo, o que, que ainda me faltava, se eu sentia que faltava alguma coisa. Mas, por exemplo, eu fui tomar floral de Bach.
Para quem não conhece, eu super recomendo, inclusive estou tomando agora para os meus processos novos que, né, são alguns desafios que te tiram um pouco do conforto, enfim. Estamos aí sempre aprendendo, sempre nos desafiando. E para eu não ter medo, para eu não, né, me boicotar e ter essa procrastinação, autossabotagem, eu estou tomando o Rescue, que é um floral, né? É um cromo floral. Então, ele é um blend de florais de bar que te ajuda a sair do medo, a ir para parar de procrastinar e ir para a ação. Aí a gente tem, por exemplo, os óleos essenciais. Tem um óleo essencial que eu adoro usar, que é o alecrim, né? A gente tem os da doTERRA que a gente pode tomar, né, gente? doTERRA é uma empresa que tem uma destilação de óleos de uma forma diferente, que faz com que não sejam absorvidas toxinas, então a purificação da prensagem, né, do óleo é muito diferente, então traz um óleo mais puro, a gente pode consumir. Eu uso muito, né, o óleo de alecrim para estudar, ele ajuda a te colocar no centro. Aí nós temos a hortelã também, e daí, além do óleo, você pode usar as plantinhas, né? Tem as plantinhas que você pode usar. Aí nós temos vários outros óleos que também ajudam. A copaíba é um óleo de uma árvore nacional brasileira, onde ela te ajuda a centrar, ela ajuda a te trazer o chão. Então, muitas vezes, quando tu está querendo arrumar uma desculpa, ela te traz para o centro. Aí nós temos vários, alguns de alegria, né? Óleos essenciais são incríveis, tem um Então, benefício incrível. E eu gosto muito da lavanda, né? Principalmente quando ai, tu te percebe naquele nossa, eu negócio tenho um assim. depoimento da lavanda que é assim, ó. No meu processo que eu fiquei semana passada, que eu peguei uma virose, eu entrei no processo de bruxismo. E eu comecei a ter fortes dores no acordar, porque eu ficava a noite toda tensa, porque eu ficava toda congestionada e tal. E aí eu acabei desenvolvendo ali por uns dias o bruxismo. E aí eu disse, não, peraí, o que eu não tô fazendo aqui, né? O que tá Pra você acontecendo? E perceber, daí né? aí eu disse assim, bom, eu vou pegar o meu difusor que tava lá no meu espaço, vou levar pro lado da minha cama, vou colocar os óleos essenciais. Botei o Briat, que é para respiratório, e Uhum, pinguei várias gotas de lavanda no meu travesseiro. maravilhoso. Quando A a lavanda, além de primeira ser esse noite. calmante, né? Além de ser esse calmante, tem uma informação extra que talvez muitas pessoas não saibam. Ela é um protetor espiritual. Uhum. Então, assim, usem e abusem da lavanda. Ela ajuda a gente a proteger contra espíritos obsessores. Quando vocês vão fazer trabalhos terapêuticos, quando vocês vão fazer qualquer tipo de trabalho com muitas pessoas, lavanda na veia. Aí eu dormi. A primeira noite que eu dormi com a lavanda no travesseiro, eu já acordei outra. Da questão da dor, assim, a dor já tinha diminuído, assim, tipo, na primeira noite tinha diminuído 80%. Eu já acordei 80% melhor da dor do que eu já tinha acordado no outro dia que dá vontade de chorar de dor. Na segunda noite, Incrível. a dor não tinha mais. Eu curei o ataque que eu tava do meu bruxismo botando lavanda no meu travesseiro. E eu tava tão desesperada, porque eu recém tava saindo do processo da virose. Aí eu tava com todo aquele processo respiratório em secreção e tudo. E o bruxismo atacado. Aí eu tinha que estar tomando Uhum. remédio para dor, porque não tinha o que passasse. E eu, não, mas peraí, eu tenho todos os óleos em casa. Eu tenho tudo em casa e não tava usando. Eu, tipo, peraí, tem alguma coisa errada aqui comigo. Foi tirar com a mão. Exatamente. Foi tirar com a mão, E gente. outra ferramenta incrível que eu amo usar para parar de procrastinar são as pedras. Eu tenho uma aqui linda, maravilhosa, que é uma sutileza, que é a pedra do sol. A pedra do sol, ela é uma pedra mais sutil quando a gente está procrastinando, ela leva mais para amorosidade, né? Então, se tu tá procrastinando e auto-julgamento, ela é incrível. Outra pedra que ajuda a centrar também é a ametista.
ametista, né? Pedra da nossa intuição, terceiro olho, chakra da visão. Ela também ajuda bastante a ter mais clareza do que você não está percebendo. Aí nós temos chakra do coração, né? Como que fala agora? Quartzo Sumiu o rosa? nome da pedra. O quartzo rosa, exatamente. Pedra da amorosidade, que é para Do você amor olhar assim, o que eu não estou incondicional. olhando. É, o amor incondicional. Outra pedra que traz muito centro, né? Chakra base. Então, assim, tenham, além de outras pedras incríveis que eu uso, que é olho de tigre, específico para você começar a tomar ação. Eu tenho ela, recebi orientação quando eu comecei no tratamento, né? De ter ela perto do coração, porque ela realmente é a pedra da coragem, é a pedra de você parar de procrastinar de verdade. E eu percebo quando eu não uso ela, quando eu não uso esse colar de pedra de olho de tigre, a pessoinha aqui vai para a esquerda, né? Quer procrastinar alguma coisa na vida dela. Então, assim, outra pedra que eu amo, que traz muito ao centro, é essa pedra escura, que é a hematita. Existe Hematita. a hematita imantada, eu tenho inclusive um japamala dela, né? Então, assim, além dessa pedra ônix também, são pedras que ajudam vocês a sair da procrastinação, além de proteção espiritual, né? A gente tem a ônix também é uma pedra e a hematita de proteção. Então, além de estar protegendo para vocês não terem, né, obsessores ou espíritos que levam vocês a procrastinar, vocês têm pedras como o olho de tigre, a pedra do sol e a hematita que ajudam a levar para frente, a levar para a vida, né? E os olhos, enfim, É muita coisa, né? Isso é só uma muita mínima coisa. parte, assim, do que Isso é você pode uma ter de mais mínima parte. acessível, né? Porque tem muita técnica, muita ferramenta, nossa, muito de tudo. Eu gosto muito de água solarizada. Eu até tenho que começar a Exatamente. refazer, porque teve uma época que eu fazia muita água solarizada. Água também com as pedras dá pra fazer, botar as pedras dentro, deixar um pouco, tomar água. Esqueci como é que é o nome que a gente fala. Tem um nome. Tem Sim, um nome, agora eu esqueci. Mas uma assim, energização. é. Ah, esqueci. Tem um nome que a gente fala. Raquel, tu percebe a questão da TDAH, né? A Eu gente que é tenho TDAH. a gente que tem a gente trabalha com energética, a primeira coisa que a gente identifica é que temos TDAH, né? Que é aquela hiperatividade e, É, na e verdade, é uma habilidade, né? A gente é uma chama no habilidade. Access que a gente é o X-Men, né? Que tem a É, habilidade de perceber todo o ambiente e e, perceber várias e pessoas. fazer Então, muitas isso faz com coisas. que, exatamente, e faz com que a gente fique muito distraído. Isso. Mas assim, ó, deixa eu te fazer uma pergunta se você percebe isso também. A TDAH ela também ajuda a procrastinar para você? Bastante. Até porque eu me percebia num movimento, para mim, né? As minhas vivências foram muito vivências, né? Realmente eu vivi para usando as ferramentas. Então, eu acho que a prova viva de que a gente tem sim todos esses empecilhos que estão ali ao nosso redor. E eu percebia, eu como leio baralho, né? Eu tenho um terceiro olho assim pulsante que percebe 500 quilômetros de pessoas com necessidade, precisando de ajuda. Então, assim, meu corpo ama curar as pessoas e ama receber informação e contar, tagarelar para as pessoas, né? E nisso tudo, eu fui morar no colíving, né? Aí ferrou minha vida, né? Que daí eu percebi a ansiedade dos outros, eu percebi o julgamento dos outros. Teve uns momentos assim muito interessantes que eu percebia meu corpo. Eu nunca fui muito de julgar meu corpo. Então teve momentos que eu percebi assim, me olhando no espelho, me achando gorda. Aí teve outros momentos que eu percebi uma ansiedade absurda. Durante o dia era horrível. Eu ouvia o
os pensamentos acelerados das pessoas e eu não conseguia estudar, não conseguia sentar, não conseguia fazer nada. De noite, quando todo mundo dorme lindamente no co-living, era a noite da produção. Era incrível a diferença que eu sentia quando eu morava. Então, assim, vir morar sozinha foi um bálsamo. Foi incrível para mim, porque eu não escuto mais a mente agitada das outras pessoas. E isso faz com que eu esteja mais presente na minha vida, que eu Uhum. consiga produzir mais e precise menos dessas 500 ferramentas para não procrastinar. Exatamente. Não, mas é que assim, eu te pergunto por quê. Eu sou aquela pessoa que eu tô fazendo uma coisa, mas eu já tô Pensando no pé pra fazer na outra. outra, né? Então, tipo, se eu tô cozinhando uma comida, eu já tô cozinhando três, quatro ao mesmo tempo. Aí eu começo a descascar uma coisa, eu já tô fazendo a outra em 5 segundos. Aí eu já tô eu já tô assim. Aí quando vê, eu já tô lá no tanque, recolhendo uma roupa. Não chego a queimar a comida. Tudo funciona e é uma alta habilidade, né? Teve Pois é, em às vezes eu 2021, me quando sinto um eu polvo, fiz, assim, de e fazer é todas as normal, né? coisas ao mesmo tempo. Só que aí que tá. Como eu identifiquei, e eu acho que eu demorei muito a identificar que eu tinha TDAH. Eu me Uhum. distanciava muito do TDAH, porque em algum momento da vida eu comprei o ponto de vista que era uma doença de pessoas, que era uma doença que as pessoas adquiriam, que era uma doença, primeiramente. E Na aí, verdade, o TDAH ele é desenvolvido por inúmeras situações que a criança passa. Então, tem uma análise, né? Em 2018 eu fui detectada com TDAH e eu passei por essa análise. Daí tinham vários, é um questionário interminável de perguntas que o psiquiatra te faz e daí tu responde e são várias coisas de criança. E daí ele inclusive me trouxe a clareza, né, de que quando eu respondesse essas perguntas, não importa se isso não acontecia mais atualmente na minha vida, mas se isso aconteceu na minha infância, eu era para responder ok. E daí eu fui respondendo ok para as várias situações que aconteceram na minha infância e no final a soma de tudo isso era um TDAH. TDAH e ansiedade generalizada. Então, nossa, assim, comecei a tomar umas medicações interessantes que me deixaram pior ainda, porque na época eu estava num preparatório para aviação. E eu estava afastada do meu trabalho, então eu tinha tempo suficiente para sentar a bunda na cadeira e estudar. E eu não conseguia sentar a bunda na cadeira e estudar. Antes que eu tivesse tudo ao redor de mim arrumado, toda a minha casa, tudo lindo, maravilhoso no lugar, louça lavada, roupa lavada, eu não conseguia sentar a bunda na cadeira e estudar qualquer coisa que fosse. Fosse um livro, e daí eu aprendi a me educar naquele período. Eu cheguei a um período que daí eu comecei a tomar medicações, não me adaptei a nenhuma delas, todas eram horríveis. E daí eu coloquei na minha cabeça, poxa vida, né? Eu passei por uma NAC. Eu estudei comissária de voo, eu ia 4 horas todos os dias, estudava maçantemente conteúdos muito diferentes. Eu tinha provas, 3 provas por semana, e eu passei na ANAC. Eu cheguei e fiz a ANAC, que é uma prova que, para quem entende um pouco de conteúdo de estudo, é tipo uma OAB da vida, né? uhum. Então, assim, são N conteúdos diferentes, muito sistemáticos que você tem que saber. Eu cheguei assim, eu passei na ANAC, eu não sou tão TDAH assim. E daí eu saí daquele julgamento e o médico, quando eu cheguei para ele, eu comecei a tomar melatonina para dormir e L-triptofano. E larguei. Daí eu falei para ele, olha, doutor, eu vou tomar esse medicamento que eu estou tomando já faz uma semana, tá me ajudando muito a dormir bem e tal. E eu vou associar com essa medicação que tu me deu. O doutor, psiquiatra da época do plano de saúde, ele me chamou de louca, disse que eu ia voltar lá com crise de ansiedade e que eu não era
associar que eu era para então largar tudo. Como que ele falou? Que eu não era para fazer isso, né? Que eu não era para tomar porque não era recomendado, não sei mais o quê. E ele foi super grosseiro comigo. Até meu parceiro na época disse: Nossa, que pessoa, né? Eu acho que ele que tá mais com problema do que você. Daí eu falei assim: Pois então, né? Eu só queria me concentrar para estudar, que eu queria sair do meu ponto para chegar onde era o meu objetivo. E daí eu comecei a tomar medicação para dormir, né? Meio que hormonal, assim, reposição hormonal e vitaminas. Aquilo organizou muito minha ansiedade e me ajudou a estudar. Comecei a fazer exercício físico. E daí eu fui conversando com algumas pessoas, me introduziram a lavanda, me introduziram o alecrim. Então eu tinha pezinho de alecrim do lado do meu computador. Eu tinha plantinha do alecrim do lado do meu computador e eu tocava de vez em quando ali, naqueles pés de alecrim, e sentia aquele cheiro e ficava com a essência do alecrim perto de mim. Então resolvi com coisas naturais e dava muito certo para mim, deu muito certo para mim até hoje, né? E daí eu fui vendo, tipo, toda vez que eu percebi assim, mas eu ainda tô procrastinando, o que que tem aqui? Eu fui me percebendo, né? Então, Mas olha só, deixa eu te fazer uma pergunta em desse interessante ponto de 2021, vista. Desse interessante ponto de vista. Quando tu passou na NAC, que tu tinha um foco, que tu conseguiu estudar, tu acredita que foi um objetivo muito grande que tu estava tendo, que foi maior do que qualquer obstáculo da procrastinação na tua vida? Tipo, tu tinha ali sim, um norte, né? Eu tenho que passar um naquilo norte muito ali. grande. Aquilo Uhum, ali era como se fosse assim, era o teu foco, era passar naquela prova. Fazer exatamente. aquilo ali. Que é uma Então, habilidade do TDAH, né? Conseguir o hiperfoco. o hiperfoco. Então, tá, mas aí que tá, olha só. Vamos linkar e trazer essas consciências aí, porque tem uma ramificação aqui solta e vamos linkar elas. Quando tu não tem um super foco, uma super motivação para algo, tu começa como se fosse te desmembrar para vários lados, porque daí tu tem essa habilidade do Uhum, TDAH de ser um polvo. Porque realmente, é porque assim, tem que ser o desejo é ardente, o real. propósito definido. O propósito tem que estar Uhum, definido. Porque se tu não tem real clareza daquilo que é o teu foco, né? Que é a tua meta, né? Que é o teu alvo, se tu não tem a nítida clareza do teu alvo, tu tu se fica espalha. intertido no TDAH, porque é tão, é tão automático a gente fazer esse monte de movimento ao mesmo tempo. E aí Que é vem a aquele negócio, procrastinação. ou você escolhe, ou você é escolhido. Ou você manipula as situações, ou você é manipulado. Que é exatamente isso que a gente traz. E em 2021, eu fiz o X-Men com a Raquel Obrar, que é uma facilitadora de X-Men da Europa. E eu amei, porque ela trouxe umas coisas muito interessantes, né, para nós que somos X-Men, que é você tem que se reconhecer potência, porque tu é uma potência. E daí você é a única pessoa que tem a habilidade de organizar 5 caixinhas ao mesmo tempo. Você só precisa perceber qual a caixinha que precisa de atenção agora. E isso Exatamente. abriu o meu mundo, porque eu olhava assim, mas eu tenho 5 caixinhas. E daí eu ficava me julgando e Tu querendo queria dar colocar um pouquinho defeito na para minha cada uma ao pessoa. mesmo tempo. Tu queria dar um pouquinho de ti para cada caixinha ao mesmo tempo. E aquilo ali Fora, desgasta, te fora desgasta, porque é um as esforço caixinhas das grande que 500 tu faz. pessoas que vêm te pedir ajuda, né? Fora as 500 pessoas assim, ao teu redor que vêm te... Ah, porque eu tô com Não, isso, eu tô com as aquilo. 5 E daí caixinhas tu são só vai... tua, são só do que é realmente Exatamente. teu. E como a gente é muito do não que é nosso, a gente está conectado às outras milhões de caixinhas que estão abertas no nosso campo. E aí que tá a Como a questão. gente tem essa habilidade, né, Pois curadora. é, mas aí eu há pouco tempo, tá? Que eu fui entender que essas coisas que eu tinha de começar uma coisa e não conseguir terminar, né? Ou de fazer muitas coisas ao mesmo tempo, tudo isso eu fui identificando. E aí, quando eu cheguei, eu disse, cara, eu tenho um TDAH. E tá tudo bem. Gente, tá tudo bem. Isso não é uma doença, é uma habilidade.
nossa, eu sou uma X-Men. Aí eu comecei a cair, aí começou a cair minha ficha e eu comecei a entrar no meu auto-perdão, porque eu me julgava Uhum. muito. Eu me julgava muito. Eu me punia muito, eu me culpava muito de ser assim. Ser assim. Ser assim pra mim era errado. Era errado. E daí é aquele ponto que a minha terapeuta trouxe um dia, tudo bem se agora o teu corpo não quer fazer essa atividade, mas essa atividade você deixa de cantinho, você deixa essa Uhum. caixinha um pouco do lado e você vai percebendo, tá? Qual é a vontade que meu corpo tem de criar agora? Qual é? E daí é muito, quando tu entra no Access e quando tu entende isso, de perceber teu corpo e perceber, tá, o que que meu corpo hoje requer? Qual a energia que tá aqui e aonde eu vou focar a minha energia hoje? Quando tu percebe isso, tu cria, olha, absurdamente as coisas num estalar de dedos. É Uhum. sério. Quando tu te É como percebe, percorrer o fluxo, né? É tu entrar no é fluxo, se não encaixar ficar no fluxo, no flow. contra a situação e contra o fluxo. Mas aí que tá. Toda a questão, de tudo que a gente está falando, se a gente for analisar todas essas voltas que a gente acaba dando na procrastinação, se tu for ir descartando tudo aquilo que a gente já falou, né? Vai Uhum. descartando tudo aquilo, todas aquelas possibilidades que podem ser que podem estar derivando a procrastinação na tua vida, e tu olhar, talvez o que falta é só você ter esse desejo ardente, esse propósito definido do que realmente você quer na vida. Porque Exatamente. quando você estiver alinhado com isso, como tu estava para passar na NAC, não vai ter a procrastinação. O TDAH ele vai virar um hiperfoco, que tu vai botar um hiperfoco naquilo, tu vai, é como se tu tivesse, ele tá ali vibrando uma frequência e quando entra o desejo ardente, o propósito definido, ele entra numa superposição quântica de fazer assim, shum, hiperfoco. Aí ele faz assim, shum, te leva para aquele lugar de que E por daí ao mais que ponto de tenha perceber assim, barulho da volta, tu tá tão no foco daquilo que tu tá fazendo, tu tá tão assim, ó, olhando para aquilo e aquilo é tão dentro, aquilo já faz tanto sentido para você que não vai ser interessante para você botar a tua energia em qualquer outra situação, a não ser aquilo. exatamente. E Não tem trazer assim a tempo. memória Tu não tem tempo e na época, espaço para outras coisas a não ser aquilo. Olha que na interessante. época tinha uma reforma do lado do meu quarto. Tinha alguém batendo parede, quebrando parede, e eu estava sentada, focada, estudando para a máquina. E Olha, aquele barulho loucura. não, e aquele barulho Me atrapalhou. não te atrapalhou. E aí olha só as duas situações. Quando você foi para um outro lugar que você precisava estudar e aí você precisava criar e tinha barulho e tinha as mentes, barulho das mentes, digamos assim, né? O barulho das mentes você só conseguia criar quando essas mentes se aquietavam, que era a noite. Consegue perceber a diferença Uhum. de realmente do foco, do hiperfoco da energia e daquela concentração que você colocou? E aí E é você acaba fazendo todos esses movimentos da procrastinação, da autossabotagem, que vem junto, né? Porque as duas são amiguíssimas, né? A procrastinação é a melhor amiga dela, é a autossabotagem, né? não, e a outra grande amiga dela é a criança ferida. Também. Criança ferida, nossa, é assim absurdamente amiga dessas duas. É. Eu Não, admiro. Ela vem assim essa fazendo questão da birra assim, criança, olha. essa questão da criança, que a criança ela não sabe fazer. Ela não sabe pegar as coisas e ir lá fazer. Ela é totalmente dependente, né? E ela tem Exatamente. uma idealidade da realidade dos fatos. Então, ela não vive no mundo real. Ela vive no mundo E daí ideal. é se perceber se você está na criança ou se você está no adulto. Porque Criança o não trabalha, a adulto, criança não trabalha com dinheiro, ela não vive a vida dela, ela não faz projeto, ela não tem plano, ela só brinca. Ela quer gastar o tempo dela brincando. Então, assim, onde eu estou na minha vida, na minha realidade? Eu estou na criança ou eu estou no adulto? E daí tem
vários exercícios, né? Da constelação, de trazer a criança para brincar junto contigo, de se divertir contigo, de quem está mandando agora é o adulto. Então, se observem. É surreal de bom e perceber onde que Não, a gente está. mas assim, a primeira coisa é você realmente trazer a autorresponsabilidade dos teus Total. movimentos. Ou da tua inércia, no caso. Se Desculpa. reconhecer, né? O Traz reconhecimento. pro reconhecimento de que você tá num interessante lugar que você se colocou. Primeira coisa. Eu me coloquei aqui. Eu, com as minhas pernas, trouxe a minha bunda para sentar nessa cadeira. Foi. Ninguém me trouxe no colo. Então, todos os lugares que você está hoje, foi você que se levou. Ok, tá tudo certo. Dependente do motivo que me trouxe a sentar nessa cadeira, eu tenho que saber que eu vim até aqui. Ok, é meu primeiro passo, meu reconhecimento. E Outro grande aceitar. reconhecimento é a aceitação de que é um processo. Tudo bem. Toda essa jornada que eu me vi, que eu vivi, que aconteceu comigo, me trouxe até aqui. Que Sim, bom que eu despertei agora. exatamente. Aí, trazer para aceitação. Eu aceito ser assim. E eu aceito tudo que eu fui até hoje. Né? Eu vi que fui eu aceito que sou eu, agora eu vou lá. O que eu preciso fazer agora para criar uma situação E daí diferente? não é, e que nem eu falei assim, não é saber o que eu vou fazer nas 5 caixinhas que estão apresentando aqui na frente. Simplesmente, muitas vezes a gente não sabe, a gente só sabe e se pergunta, né, qual é o próximo passo. Esse de saber qual é o próximo passo, esse perguntar qual é o próximo passo, é de uma leveza tão gigantesca. Tira um peso das costas e um auto-julgamento de que a gente tem que saber tudo, a gente tem que ter tudo planejado para lá na frente. É o Não controle, né? precisa. É o É, controle. É. E não, e eu acredito que o controle também foi o grande sabotador para mim, né? Da minha autopunição, porque quando eu tinha uma percepção de que as coisas tinham que ser daquela maneira, que eu defini e concluía, e aí eu não conseguia concluir elas por causa do TDAH, que eu não identificava que era. Eu ficava na punição, no julgamento, daí na culpa, de todas as vibrações maravilhosas, né? Aqueles hertz lá, vamos maravilhosos. mudar esse nome que tá meio estranho, sabe? Que tal mudar de TDAH para Mulher Maravilha? Não, mas é Porque que aí que tá. são Depende do que, habilidades, olha só, meu. depende do que, é que assim, hoje eu tô super em paz com o nome TDAH. Falou TDAH, eu já, Sim. uau, outra habilidosa que nem eu. E eu super consigo hoje aceitar o atrapalho, assim, das pessoas. Eu consigo aceitar hoje. Antes eu ficava super indignada das pessoas estarem na desorganização da vida delas e me acabarem me desorganizando a minha. Ah, Sim. esqueceram de me mandar uma coisa, esqueceram de fazer um pagamento, esqueceram disso, esqueceram daquilo, ou sabe aquela coisa assim, de não ter aquela percepção do. Trazia o peso. Eu olhava as pessoas e julgava. Eu julgava as pessoas por isso. E aí eu precisei me perceber com TDAH, né? Diagnosticada como TDAH, para eu primeiro me perdoar, entender que estava tudo bem daquela maneira, e que os outros também poderiam estar passando por aquele processo que eu passava. E que as pessoas também tinham. Então hoje, por exemplo, assim, Que já lindo! aconteceu, né? Já aconteceu da pessoa, eu não te mandei tal coisa, não sei o que, não tá bom. Nós somos da turma do TDAH, tá tudo certo. Entendeu? Ficou leve. Ficou tudo mais leve pra mim. Então, eu já não vejo mais aquela coisa das pessoas, a pessoa é procrastinadora. Não, eu não vejo mais isso nas pessoas. Eu vejo que elas têm a mesma habilidade, né? Que eu. Só que a questão do Mulher Maravilha, pra mim, tá? Meu interessante ponto de vista, a minha garganta tá uma maravilha, como pode melhorar. É que assim, durante 5 anos da minha vida, eu usei o arquétipo da Mulher Maravilha.
tá? Eu Tá. usei o Entendi. arquétipo da Mulher Maravilha. Eu tenho a caneca. Cara, não sei onde que anda minha caneca. Acho que ela. Olha, eu saí do arquétipo que eu perdi a caneca. Então, eu tinha a caneca da Mulher Maravilha. Eu usava os negócios da Mulher Maravilha. E foram 5 anos de muita guerra, né? Parabéns, Com a vida. entendi. De muita luta. De muita luta com a vida. Porque eram momentos assim que eu tinha que ser guerreira, né? O que é a Mulher Maravilha? Guerreira. Ela vai lá combater o mal. Ela vai lá, ela Ela bota engole o frente, sentimento dela e vai. entendeu? Então, pra mim, o arquétipo da Mulher Maravilha não escolhe voltar, entendeu? Eu não escolho mais estar no arquétipo da Mulher Maravilha. Então, eu prefiro ficar com o nome TDAH, porque pra mim hoje tá super leve, super divertido, do que eu me lembrar daquele período que eu era Mulher Maravilha. Entende? E quando a gente está nesse interessante ponto de vista, né, de que a Mulher Maravilha é sempre a guerreira, né? A gente entender, né, tanto que o filme traz essa trilogia, né, que é uma jornada que em algum período da tua vida vai precisar assumir aquela força, aquela potência, e foi o despertar do, né, vamos dizer assim, da potência dela. Tanto que o filme mostra, né, que quando ela se percebeu que nada derrubava ela, ela conseguiu detonar tudo, né, e fazer tudo parar, fazer a guerra parar. E Ela daí é tem aquele um lado muito bom, né? Um lado muito bom de força e é poder. esse despertar da gente de perceber assim, uau, como eu sou potente. E de pegar ela, que nem eu falei assim, é uma jornada. Lembrem-se, é uma jornada. Em alguns momentos, vai vir ela toda potente, toda linda, maravilhosa. E em alguns momentos, a gente vai querer ser a criança ferida, a criança que precisa de acolhimento, que precisa de um carinho, que precisa de um chocolate quente. Então, assim, E tá tudo bem. esse reconhecer que é uma jornada, que são ciclos, né? Nós, principalmente nós mulheres, somos lunares. Então, vai ter o período da lua nova que eu vou estar ali planejando, cultivando a minha sementinha, fazendo planejamento. Vai ser o momento da lua cheia que eu vou querer vir e acontecer e fazer. Vai vir o Vai ter momento a da crescente que eu vou minguante, expor né? e Vai a ter a minguante minguante. que eu vou estar acolhendo minha criança, acolhendo minhas dores, meus amores. Então, assim, No meu período a gente, mimimi. a gente é cíclico, é uma jornada. E daí tirar esse negócio que a gente às vezes vê assim, ai, por que tá procrastinando? Cara, é o ciclo da pessoa, ainda não é o momento da pessoa. E quando se perceber procrastinando, porque daí a procrastinação incomoda, né? Quando se Muito. perceber procrastinando, lembra que tu tem 500 ferramentas ao redor. Lembra que tu tem amigos, conversa com amigos. Só conversar com outra pessoa já desperta a consciência. Ah, pois é, lembrei daquela pessoa que é terapeuta, que pode me ajudar com um óleozinho, que pode me ajudar com uma massagem, quem sabe eu esteja precisando, né, me acolher. Quem sabe Uhum. estou precisando de um reiki. Quem sabe estou precisando de uma barra de axis para limpar, então, essa crença limitante que me faz procrastinar. E assim por diante, sabe? É sair desse lugar Sair da onde a gente inércia. coloca. É sair da É, inércia, gente. É é, sair da é inércia. um movimento. É um movimento. Ir pro É movimento. acordar, é acordar e ir para o movimento e ver que a gente é ciclo. Que a gente tem E não momentos é que a assim, gente ó. está em E cima lá não embaixo. é. E também não é ir pro radical, assim, pensar. Nossa, eu tenho que ir pro movimento, eu tenho que fazer 1000 coisas e entrar. Não, é o primeiro passo. É só É o primeiro passo. sair desse lugarzinho que você tá parado. É só sair desse lugarzinho. É só tipo, eu vou sair dessa cadeirinha aqui e eu vou sentar em outra cadeirinha aqui do lado. Só um movimento. Que aí essa cadeirinha que tá do lado vai me trazer um outro movimento. E aí a coisa vai movimentando. É uma roda que vai começar a girar até pegar o seu devido embalo e Exatamente. fluir. E mudar. E E com transformar. leveza, né? Não mais com aquele peso, assim. Eu acho que o que a gente traz quando a gente entra no Access, quando a gente aprende que existe essas altas habilidades, né, do TDAH, que na verdade é
X-Men, que a gente tem milhões de habilidades ali e que a gente é uma pessoa super potente que pode fazer várias coisas ao mesmo tempo, pode criar, tem hiperfoco, às vezes quando a gente está, né, amando fazer alguma coisa. Então, é aquele reconhecer, assim, vai ter as pessoas que sempre vão estar despertando alguma coisa em mim, né? Trazer, então, assim, o Axis sempre traz essa questão, assim, percebe teu corpo, tá leve, tá pesado, você tá percebendo isso? Aí só de conversar com um colega, às vezes trocar uma barras, né? Ah, tô sem condições de pagar uma barras, mas busca, às vezes, um colega, um praticante, uma troca de barras, né? Sempre tem ali as pessoas que estão prontas para contribuir com a gente. Então, é Sempre. N movimentos, Gente, até abraçar uma árvore cura. reconhecer. Até abraçar uma árvore, gente. Exatamente. Se Botar o pé jogar no na chão. grama, Botar o pé no chão. É coisa tão amo. simples. É o teu primeiro movimento. É o primeiro movimento, gente. É só o primeiro movimento. E esse é o convite. Esse é o convite. Faça o primeiro movimento. Faz esse processo, rastreia primeiro. Vai lá, faz tudo, faz lá. Te dedica, né, a chegar nesse ponto de estou me percebendo, estou me dedicando a perceber. E eu quero a minha transformação, eu escolho a minha transformação. Porque no momento que você escolher essa transformação, ela vai vir no processo, no decorrer. Raquel, a gente já tá fechando 1 hora de live. E aí, Gratidão. quero te agradecer essa contribuição sempre maravilhosa, Super que top. é estar aqui com você. Super Essas asas falando. maravilhosas, brilhantes. E como pode melhorar. Meus comentários estavam travados aqui, porque eu tinha mexido aquela hora e eu acabei não vendo aqui. Ó, que a Dayana tinha colocado, me vejam vocês, meninas, como pode melhorar. A melatonina da ressaca, né? Diz a Mayara. Não tenho esse depoimento porque eu nunca tomei. Da ressaca, Raquel. Para mim não Depende? dava. Depende. Depende, eu acho que. Na verdade, eu usei muito tempo melatonina e eu acho que ressaca de verdade é aquele outro remédio lindo, maravilhoso que te dá, né? Que te dopa de verdade. Então, assim, para mim, melatonina sempre. Eu usava ela muito com o L-triptofano, que é essa outra substância então, que ajuda na questão da ansiedade, né? Eu usava os dois juntos e eu usava de 3 mg. Pode ser que uma melatonina de mais mgs talvez Uhum. dê algum, né? Daí é uma questão de ajustar a dose nas pessoas. E é muito de percepção de cada corpo, né, Raquel? É uma coisa que a gente. Sim, Cada corpo reage de uma maneira. Tem corpos que as coisas exatamente. fazem super bem, tem outro que não faz sentido. E é realmente a gente estar na disposição de perceber e ver o que está fazendo sendo leve ou pesado, né? Que é outra Exatamente. ferramenta que você pode estar usando também em tudo na sua vida, é perceber o leve e pesado. O corpo ele te mostra exatamente o que é leve e o que é pesado. O que é Tá verdade, bom, o que meu é amor? leve é verdade, né? Essa é O que é leve é uma grande verdadeiro. máxima. O que é leve é verdadeiro. O que é pesado não tá fazendo, não é pra você, não faz sentido, não. Pra você não é pra ser quando é pesado. Então, é isso, Exatamente. gente. Uma boa noite. Obrigada, gratidão para quem estava aqui ao vivo com a gente, né? Que estava aqui fazendo essa energia maravilhosa pra gente. Manda essa live para quem você sente que é contribuição. Ela vai ficar gravada nos nossos 2 feeds. Então, tanto no meu quanto da Raquel. Vai estar lá para você poder estar vendo alguma coisa que você perdeu depois e também para você estar mandando para as pessoas que você acha, né, que possa ser contribuição. Estamos aqui para servir. E muito obrigada a todos. Grande beijo, meninas. Todo mundo aí mandando beijinho. Drica, madrinha linda. Gratidão. Tô só na contagem regressiva aqui da sua chegada em Porto Alegre. Olha só. Obrigada, Raquel. Gratidão, amor. Beijo, beijo. Obrigada. Tchau, tchau. Beijo. Tchau.